voltei para minha cozinha, né? E hoje para fazer um vídeo que sinceramente era um vídeo que eu não queria fazer, mas vocês, né, me perguntaram, me questionaram, porque houve esse fato trágico, né, da Leoa Leona. E todos, a maioria da galera que nos segue sabe que nós somos de João Pessoa, Paraíba, até porque a gente tem um orgulho gigante em falar sobre isso. E vieram fazer várias perguntas. Ah, Patrícia, você conhecia? Ah, você já tinha visto? Esse parque é seguro? Como é que foi isso? Enfim. E aí eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Gente, é o seguinte. Fui me inteirar, né? Estávamos em Pipa. Fui me inteirar do que estava acontecendo e do que tinha acontecido. E aí, numa breve pesquisa, eu vi que o vaqueirinho, ele tinha esquizofrenia, a mãe dele tinha esquizofrenia, os avós dele tinham transtornos mentais. Ele, muito novo, foi retirado dos cuidados da mãe, até porque provavelmente ela não tinha a capacidade de cuidar dele, né? Ele tinha 4 irmãos, não sei se 4 com ele ou mais 4, e todos foram adotados, menos ele, infelizmente. Foi entregue a instituições. Quando o maiorzinho começou a cometer vários delitos, até porque, volto a salientar, ele tinha esquizofrenia, né? Era acompanhada por uma conselheira tutelar, se não me engano o nome, Verônica, que disse que ele relatava que ele tinha um sonho de conhecer os leões, trabalhar com leões, que ele queria ir para a África, que ele tinha uma paixão por leões. Então, não teve culpados, né? O vaqueirinho, num surto, provavelmente, não sabia nem o que estava fazendo na cabeça dele. Ao descer aquela jaula, ele acreditava, eu estava acreditando, que ia encontrar um amigo, um leão, que ele pudesse brincar, inclusive. E a leona, um animal selvagem de cativeiro, né? Foi nascido e criado na bica, né? Acho que ela tem 19 anos, então nunca conheceu a selva, mesmo assim é um animal selvagem, agiu pelo instinto. E que isso também não fez bem para a leoa, porque ela foi examinada e ela apresenta vários traumas, ela está extremamente estressada, porque ela não sabe bem o que aconteceu, porque ela agiu por instinto, mas ela sabe que tem alguma coisa errada. Ela sabe que diante da realidade dela, algo fugiu do normal. Então o Estado falhou sim, porque tantas entradas do Gerson, que era o nome dele, né? Gerson Vaqueirinho de Mangabeira, Mangabeira vem ser um bairro aqui de uma pessoa, tantas entradas e pelos mesmos motivos, estava deixando claro que ele não tinha condição de viver em sociedade. Ele precisava de tratamento, ele precisava de ajuda, porque ele poderia oferecer risco, mesmo que dentro, né, de todo esse processo conturbado, fazendo barulho na cabeça dele a outras pessoas e risco a si próprio, que foi o que aconteceu. Então, as instituições alegaram que não conseguiram encontrar ele para oferecer o tratamento. E aí eu digo, ele não deveria ter sido nem liberado, ele não deveria ter sido nem solto, ele deveria ter sido encaminhado automaticamente, imediatamente, para uma instituição que pudesse cuidar dele e zelar pela vida dele. Então fica um grande alerta, né? Fica um grande alerta que a sociedade, infelizmente, ela fecha os olhos para qualquer transtorno mental, principalmente os mais graves. Essas pessoas parecem que elas não existem, elas são excluídas, elas são abandonadas, elas são ignoradas, até que algo como isso aconteça e todo mundo que todo mundo tenha sensibilidade, né? Que todo mundo venha sensibilizar. Isso não é o certo. Por que essa comoção agora? Por que, que agora todo mundo está comovido? Por que, que todo mundo agora tem uma palavra de apoio? Por que, que todo mundo... Enfim, não sou uma psicóloga ainda, sou estudante de psicologia, mas eu vejo o abandono. Depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a entender o tamanho do abandono que as pessoas que têm transtornos mentais sofrem. E é uma coisa dolorosa, é cruel, porque essas pessoas verdadeiramente elas não são enxergadas, elas são jogadas para a vida e tá, o que tiver que acontecer, aconteça. Não estou nem aí, é menos um no mundo. Então, gente, sobre isso que aconteceu aqui em João Pessoa, no Parque Arruda Câmara, famosa bica, né? Não houve culpados e ali sim tiveram 2 vítimas, né? O vaqueirinho, que naquele barulho da cabeça achou que iria encontrar um leão, uma leoa amiga, e a leona, a leoa, que agiu por instinto e que depois ficou sem entender o que tinha acontecido e está reclusa, né? Descartaram a hipótese de eutanásia, até porque isso não tem cabimento, a leoa é um animal selvagem.
mas ela está recolhida para tratar, porque a leoa ficou extremamente estressada depois do que aconteceu. Porque para ela também, apesar de ser um animal selvagem, como eu já falei, ela percebeu que alguma coisa fugiu do normal. Então é sobre isso. Eu queria verdadeiramente que situações terríveis, tragédias como essa, se visse pelo menos para abrir a mente das pessoas e fazer com que elas enxergassem não só esse exemplo, como tantas outras tragédias, tantas outras coisas horríveis que acontecem e as pessoas só se preocupam em estar falando no dia, né? Depois, não mais. Eu, por exemplo, só estou falando aqui porque aconteceu na minha cidade e vieram me fazer várias perguntas sobre isso e perguntar se eu não iria falar. E também porque eu sou estudante de psicologia, a gente sempre debate sobre várias coisas e vieram perguntar. Só por isso, porque não sou o tipo de pessoa que fica surfando em ondas, principalmente na tragédia, né? Principalmente na tragédia. Quando é outras coisas, até que cabe né? Um alerta, enfim, mas na tragédia nunca. Então, é lamentável, mas foi isso que aconteceu, né? Então, cheiro no olho.